A graça e a paz, estamos aqui mais uma vez, queridos, para fazermos o resumo da nossa lição de número 9, a conversão do centurião e de sua família. Aqui está se tratando de Cornélio. Hoje nós vamos estudar a nossa revista de jovens, né? E nós vamos ver a lição de número 9, tá? Então fica aí conosco até o final. É bom ter você conosco aí, estou feliz aí com a sua presença, tá? Fica aí conosco. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí no nosso canal, dá uma força aí. E também, né, dá o seu like, se você gostar, claro. Dá o seu like, compartilhe, entendeu? Não deixa de dar o seu toquinho no sininho aí para você receber novos dízimos, novos vídeos, porque nós não temos aí só as lições da Escola Bíblica Dominical. Nós temos colocado também outros vídeos muito interessantes aí que você vai gostar. Mas fica conosco aí até o final e vai ser uma bênção para você e para nós, tá bom? Bem, então nós temos aqui, o título é A Conversão do Centurião e de sua família. O nosso texto aqui do dia é: E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. E a síntese diz, né? Deus não faz acepção de pessoa, nem aceita recompensa, mas ama a todos igualmente. Ok? E o nosso texto bíblico em classe está em Atos capítulo 10, versículo de 1 a 5. E versículo 34 a 36. Depois 45 a 48. Vai ser uma lição muito importante e fica conosco aí até o final. Bem, hoje nós vamos ver aqui a conversão do centurião e de sua família. Nós aprendemos aqui nesse livro de Atos alguma coisa muito importante para a gente entrar nessa lição. Vocês sabem que havia um preconceito muito grande, né, dos judeus para com quem não fosse judeus, para com os gentios. E até os apóstolos, embora eles soubessem que tinha que pregar para o mundo todo, mas eles ainda tinham aqueles preconceitos ainda, né? Então Jesus disse assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus mandou ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, Jesus não fez acepção de pessoa. Também ele disse, ide por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus aí, ele quebra todas as barreiras das fronteiras. Jesus está dizendo, o meu evangelho não tem fronteira, é toda criatura, é todas as nações. Mas isso aí, os discípulos de Jesus, por serem judeus, eles foram muito lentos para entender isso, entendeu? Então, o livro de Atos, ele vem mostrar, né, como Deus age, nessa lição aqui, né? Como Deus age de forma soberana, entendeu? Dentro dos seus princípios santos, lógico, certo? Mas sempre Deus age como Ele deseja, a obra é dele, Ele faz como Ele quiser. Agora, às vezes, nós cristãos, nós temos a tendência de querer encaixar Deus em nosso sistema teológico, entendeu? Então, a gente tem querer botar Deus no nosso pacote, para Deus agir conforme a gente quer. Mas Deus quer que nós é que venhamos a agir como Ele deseja e fazer a obra de Deus conforme está na palavra, certo? Então, veja aqui, um oficial romano, né, não tinha nada a ver com o povo judeu, ele é recompensado por suas orações, suas esmolas, né? Recebendo uma visão de um anjo, através de um anjo. Então, Cornélio, ele não foi salvo, isso aí tem que ficar bem claro nessa lição, que Cornélio não foi salvo pelas suas boas obras, entendeu? Mas pela fé na graça de Deus. Quando Pedro pregou, ele abriu o coração para a pregação, por isso que eles foram salvos. Então, Deus precisou trabalhar muito na vida do apóstolo Pedro, para ele poder ir na casa de Cornélio. Teve que dar uma visão, teve que dar revelação, teve que mandar ele ir. Então foi um processo bem trabalhoso para Deus, mas Deus levou ele à casa de Cornélio, certo? Então veja só, o preconceito é um problema muito sério, até dentro da igreja, né? Existem países como os Estados Unidos que o preconceito predomina em muitas igrejas, certo? Os preconceituosos, eles atribuem um juízo de valor sobre determinados aspectos, né? Por exemplo, seja na classe social,
a cultura, religião, etnia, cor da pele. Então essas coisas trazem certo preconceito em algumas cabeças, entendeu? Infelizmente, certo? Que contraria toda a regra do Evangelho, que o Evangelho não faz acepção de pessoa, é para toda criatura, certo? Então outros preconceitos também existem com as mulheres, com os judeus, com os deficientes físicos, com faixa etária, com aparência, tudo isso, né? Até as pessoas têm mais preferência por aqueles mais bonitinhos e tal. Então isso aí faz parte da cabeça do ser humano. Mas isso aí não é a vontade de Deus. Deus não faz acepção de pessoa, Deus não tem ninguém preferido. Não, entendeu? Deus dá segundo as suas obras. Mas Deus não tem aquele filhinho preferido. Esse aqui, não, Deus trata todo mundo igual. Agora, a resposta, nós é que às vezes não é igual, né? Então, nessa lição nós vamos ver uma coisa importante realmente, que Deus não faz acepção de pessoa, certo? Mas Ele está disponível a todos que, como Cornélio, têm vontade de conhecê-lo e têm sede de Deus. E Cornélio teve um grande desejo de conhecer a Deus, e Deus deu essa oportunidade a ele. E isso aí não é um privilégio de Cornélio, ele dá esse privilégio para todo mundo, entendeu? Então, nós vamos ver aqui o início, primeira parte, o centurião Cornélio. Então, o centurião Cornélio, ele era italiano, certo? Por isso que era chamada a corte italiana. O centurião era um oficial do exército romano encarregado de 100 soldados, certo? Então, a corte que Cornélio comandava chamava-se italiana, provavelmente por quê? Porque tinha esse nome porque os membros originais eram da corte italiana, eram todos italianos, entendeu? Então, o centurião, ele tinha à sua disposição 100 soldados, segundo o autor aqui traz isso para nós. Bem, ele também não era só um centurião, ele também era um homem piedoso. Vamos ver o lado espiritual dele agora, né? A pessoa pode ser militar, pode ser empresário, pode ser o que for, mas se ele é um cristão, ele tem que ter o seu lado piedoso também, certo? Então, em Atos capítulo 10, versículo 2, a gente vê que Cornélio era piedoso, temente a Deus. Essas palavras indicam que ele era um gentio que participava da sinagoga, entendeu? Não vou dizer que, né, que ele já tinha se convertido ao judaísmo, certo? O que ele estava procurando era Deus, não era uma religião. Porque religião ele tinha muito lá, né? Então, ele, não vou dizer que ele podia ter as qualidades para ser um prosélito, mas ele não era circuncidado, né? E também parece que não era batizado. Então, ele era com sede do Deus vivo, era isso que ele tinha, certo? Agora, qualidade para ser um prosélito ele tinha já, certo? Então, a gente observa aqui que ele já estava até mal satisfeito com as suas religiões, que os gentios tinham muitas religiões. A Grécia, então, né, esses países aí eram lotados de ídolos, mas ele não estava mais satisfeito, ele queria uma experiência com Deus vivo, certo? Então, Deus atendeu o desejo do seu coração. Ele estava desejoso de conhecer mais de Deus e demonstrava como? Do jeito que ele sabia. Cada um age de jeito do conhecimento que tem, mas ele era um homem sincero, entendeu? E por ele ser sincero, Deus enviou um anjo lá para trazer uma mensagem para ele. Ele estava desejoso de conhecer mais de Deus, certo? Então, Deus manda aquele anjo lá e o anjo disse que as suas orações e as suas esmolas tinham subido diante de Deus. Está lá em Atos 10:4. Olha, Cornélio, as suas orações, as suas esmolas têm chegado diante de Deus, entendeu? Então, que nossa devoção também possa ser sincera diante de Deus, porque o que Deus ele não olha muito para as coisas externas, ele olha muito para a sinceridade do coração. Às vezes, aos olhos humanos, a tua oração, a sua adoração pode ser fraca, mas Deus está olhando lá dentro, a tua sinceridade. Era aí, alguém olhava para aquele centurião, podia não dar nada por ele como cristão, mas ele tinha uma sede de Deus lá dentro, que só ele sabia, né? Então isso aí é que é importante. Deus atendeu ele, enviou uma resposta. Agora entenda bem, o anjo não veio pregar para ele. Os anjos têm vontade de pregar, mas Deus não permite. Os anjos,
Eles podem orientar você aí a alguém para alguém pregar, igual esse anjo aqui. Ele não pregou para Pedro, para Cornélio. O que ele fez? Ele orientou Cornélio a ir buscar um pregador para pregar para ele. Os anjos podem fazer isso. Agora, ficar pregando, os anjos não fazem isso não. Certo? Então, essa visão de Cornélio, né? Ele falou que ele estava em jejum e oração até 3 horas da tarde. Era um gentio, era um militar, mas estava até 3 horas da tarde em jejum, esperando uma resposta de Deus. Ele queria conhecer Deus, entendeu? Então, o anjo veio naquela visão e mostrou a ele como ele deveria fazer. Deus age como ele quer, Deus é soberano. Mas o que Deus olhou foi o quê? Isso aqui, ó, sinceridade do seu íntimo, entendeu? Ele reconheceu que era de Deus aquela resposta, entendeu? Então, veja bem, era como se Deus estivesse dizendo, ó Cornélio, você já tem seu coração voltado para mim, basta ouvir agora a mensagem certa. Tem gente que está igual Cornélio, com sede de Deus, só está precisando de um homem de Deus lá e pregar homem de Deus ou mulher de Deus. Talvez, jovem, tem alguém aí nessa terra que está com sede de Deus e está precisando de você levar a palavra. Entendeu? Quem sabe você não tem um colega de escola que você até não tem muita simpatia por ele, mas ele está esperando uma palavra tua. Quem sabe ele está com sede de Deus e você não sabe. Prega para ele. Um colega de trabalho, um colega de faculdade, entendeu? Quem sabe não tem alguém que está esperando um Pedro para ir lá pregar, né? E quem sabe não é você, ok? Bem, então, vamos aqui para a segunda parte. O reconhecimento de Pedro. Pedro é aquele, vou usar esse termo aqui, Pedro era um judeu do pé roxo. Ele não era um judeu liberal igual Paulo, né? Livre dos preconceitos judaicos. Paulo se libertou, mas Pedro ainda estava preso ainda, né? Porque ele fazia parte daquela cúpula. Inclusive, ele foi chamado a atenção por ter ido na casa de Cornélio, mas ele explicou a situação. Bem, o reconhecimento de Pedro, a visão de Pedro. Né? Então, enquanto os soldados estavam quase chegando perto da casa de Pedro, ele subiu para o terraço para orar, porque Pedro era um homem de oração, né? Desde o dia de Pentecostes, ele se tornou uma pessoa de oração. Lá no Getsemane, ele tirou o ronco dele, né? Ele não conseguiu acompanhar Jesus. Mas depois do Pentecostes, depois que ele se converteu, ele se tornou um homem de oração. E ele estava esperando o almoço, né? Então ele foi orar. Então ele terminou de orar e ficou esperando a hora do almoço. Foi então quando Deus deu uma visão a ele, né? Ele viu um grande lençol descendo do céu com vários animais impuros, entendeu? E Deus lhe diz para ele comer. Aí, o judeu mesmo tradicional não comia animal impuro, de jeito nenhum, né? Então Pedro se recusa com veemência, dizendo, não, de jeito nenhum, Senhor, nunca na minha boca aconteceu isso, certo? Então, nem mesmo os judeus mais tolerantes, certo? Eles comeriam um animal impuro. Nem o mais tolerante, mais liberal, eles não, ainda mais Pedro, então, né? Então, mas Deus estava testando ele aí, entendeu? Assim Pedro teve a visão, os servos chegaram, Pedro falou, ó, de jeito nenhum, eu não como. Aí o lençol sumiu, né? Foram embora aquela visão. Aí, quando Cornélio, que tinha enviado os soldados, chegou lá na porta, da onde Pedro estava, o Espírito falou, ó, tem uns homens aí, você vai com eles sem nada duvidar. Sabe quem falou isso? O Espírito Santo. Primeiro deu a visão para ele não fazer acepção. E depois fala para ele, vai sem duvidar. Porque senão ele não iria. Vocês acham que Pedro, como era, ele ia sair de lá para ir para a casa de um gentio? Não ia mesmo. Mas o Espírito falou, vai e não duvide. Você veja como é que Deus vai trabalhando, né, na vida dele, para ele poder entrar no esquema de que o Evangelho é universal, não é localizado como era no Velho Testamento. Deus trabalha na nossa vida para abrir a nossa mente. Queridos, se Deus não ampliar a nossa visão,
Não tem como você ter visão. A visão de Pedro precisava ser ampliada. O Espírito Santo foi com uma paciência tremenda, levando Pedro até onde ele queria. Entendeu? Então, Pedro, em seguida, né, o Espírito Santo diz para Pedro: levanta, desce com ele sem duvidar. Então podemos ver que Deus recompensou Cornélio pelas suas orações e que Pedro estava em oração. Simplesmente tremendo o que Deus pode fazer quando as pessoas se dedicam à oração. Cornélio lá orando em jejum e oração. Pedro aqui orando. Veja que Deus só está usando quem ora. Muitas vezes nós não somos usados por Deus porque não temos vida de oração. Entendeu? Pedro subiu para o terraço para orar. Então, estava do jeito que Deus queria. Deus falou com ele. Cornélio estava lá em jejum e oração até 3 horas da tarde. Deus enviou um anjo para falar com ele. Então, Deus só está usando aqui o quê? Quem está em oração. Querido, quer ser usado por Deus como instrumento? Começa a orar. Começa a se dedicar à oração. E você vai ver coisas extraordinárias vai acontecer na tua vida quando você começar a ter uma vida de oração. E se você já tem, glória a Deus, você já está dentro do plano de Deus. Entendeu? Deus, número 2, Deus não faz acepção de pessoa. E tudo isso Deus estava fazendo por causa da oração de Cornélio. Hein? Então, quando Pedro chega à casa de Cornélio, ele ouve toda a história, né? Ao ouvir o relato de Cornélio, o apóstolo declara: eu reconheço, olha só a palavra dele, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Está lá 10, versículo 34 e 35. O Pedro reconhecendo isso, entendeu? Que Deus, ele não faz acepção. Agora, aquele que é agradável em qualquer nação e teme, faz o que é justo. Então, querido, essa é uma declaração feita já na Bíblia, anteriormente no Velho Testamento. Então, querido, Deus não faz acepção de pessoa. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco. Não importa se você é da alta sociedade, da baixa sociedade. Não importa a sua nacionalidade, não importa a sua condição financeira, não importa a sua religião. Jesus está com os braços abertos para salvar qualquer religioso. Então aproveita que Jesus morreu de braços abertos e continua com os braços abertos, te esperando. Em nome de Jesus, aceita Ele na sua vida. Bem, podemos ver que Deus não possui filhos prediletos, nação predileta, lugar predileto. Não, Deus não tem filhos prediletos. Deus não favorece alguns em razão da sua nacionalidade. Aquela nação lá é pobre, não, aquela é rica. Não, Deus não despreza uma nação em detrimento, não, de jeito nenhum, certo? Deus não favorece ninguém em razão de sua nacionalidade, classe social, sexo ou raça. João afirma que todos quanto receberam Jesus se tornam filhos de Deus. Recebeu Jesus como Salvador? Não importa quem é filho de Deus. Entendeu? Porque todos pecaram. Olha como Deus vê o mundo. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que temos hoje é a salvação, porque Jesus nos deu gratuitamente morrendo na cruz por nós. Entendeu? Então, você pode ter certeza de que Deus não vê como as pessoas vê exteriormente, mas Ele conhece o coração. Aquilo que Deus disse para Samuel, quando ele falou: está diante de mim o ungido do Senhor, e Deus falou: não é esse. E Deus falou: Ele não vê como o homem vê o exterior, e Ele vê o interior. Então, muita gente enganada aí com a aparência. Cuidado com a aparência. Entendeu? A aparência é bom, mas é coisa externa. O que Deus está olhando é o interior. Entendeu? Vamos ver aqui o sermão de Pedro. Número 3.
Pedro aproveita a oportunidade na casa de Cornélio, né? Porque Cornélio fez uma coisa muito boa. Sabe o que Cornélio fez? Ele chamou parente, chamou seus amigos íntimos, ele encheu a sua casa de gente para ouvir a palavra que Pedro tinha. Ele sabia que era coisa boa, entendeu? Ele fez como se fosse um culto. Quando Pedro chegou, não tinha só Cornélio, não. Ele podia ficar lá esperando sozinho, mas ele não foi egoísta, não. Ele pensou nos outros também. O que é bom para mim é bom para o fulano. O que é bom para mim é bom para os meus parentes. O que é bom para mim é bom para os meus amigos. Foi isso que Cornélio fez. Aí ele reuniu toda a vizinhança e ele trouxe para a casa dele. A casa dele estava lotada. Quando Pedro chegou, estava cheia a casa. E Pedro pregou e foi aquela bênção. Entendeu? Então Cornélio havia convidado parente, amigo, para ouvir o que o Senhor tinha a dizer. Ele nem sabia o que era, mas sabia que era coisa boa. Entendeu? Então não podemos perder, querido, a oportunidade que temos para testemunhar de Cristo. Essa é uma bênção. Ele aproveitou a oportunidade. Tu tem a oportunidade de pregar? Tu tem a oportunidade de falar de Jesus? Aproveita. Aproveita, que pode ser a última vez para a pessoa. Entendeu? Então, Jesus perdoa pecado. Então, o plano da salvação ele é simples, mas muitas vezes nós complicamos. Entendeu? As pessoas precisam de Jesus, pois somente Ele perdoa pecado e oferece a vida eterna ao lado do Pai. E quem convence do pecado é o Espírito Santo. Entendeu? Você prega, mas quem convence é o Espírito Santo. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Pedro não fez nada, ele começou a pregar, o Espírito Santo caiu lá. Encheu todo mundo do Espírito Santo, através da pregação da fé. Entendeu? Porque o novo nascimento, ele é operado através da pregação da fé. A pessoa ouve e crê. Entendeu? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é que faz a pessoa nascer de novo. A fé é na palavra. Eu creio naquilo que está escrito, recebo Jesus como Salvador, então a fé opera a regeneração na minha vida. Então o Espírito Santo me convence, porque não sou eu que convenço, eu prego, mas quem convence é o Espírito Santo. Você vai pregar onde você estiver, mas não se preocupe com a parte do convencimento. A preocupação minha é pregar a palavra com sabedoria, com unção. Agora, quem vai convencer não é você, é o Espírito Santo. Entendeu? Não troca as bolas, não. Manifestação sobre os gentios. Vamos para a última parte agora. Os gentios, eles são batizados com o Espírito Santo. Quando Pedro ainda estava falando, né, pregando a palavra, o que aconteceu? A Bíblia diz que caiu o Espírito Santo sobre os gentios. Os judeus, né, que vieram com Pedro, ficaram maravilhados. Que isso? Eu pensei que o Espírito Santo era só para mim. O Espírito Santo é para o gentio também, né? Às vezes você pensa que as coisas de Deus é só para você. Deus está trabalhando na vida de pessoas que tu nem imagina. Nós não somos prediletos, não, tá? Então, isso na cabeça de um judeu, receber o Espírito Santo, era inconcebível, entendeu? Não era fácil, não. Era um preconceito terrível mesmo, um círculo fechado. Era uma religião tremenda. Bem, esse recebimento já era uma profecia, entendeu? Então a gente precisa ver que a fé vem pelo ouvir. E aconteceu um caso aqui muito importante. Eles foram batizados com o Espírito Santo antes de ser batizados nas águas. Alguém uma vez ficou conversando comigo e reclamando: eu não acredito que alguém possa ser batizado com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Eu falei: por quê? Porque não existe isso. Eu mostrei ele na Bíblia aqui, ó. Cornélio, com a sua família, com seus parentes, com seus amigos, foram batizados com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Entendeu? Então, Deus, não adianta querer botar um pacote e prender Deus ali. Não adianta. Deus é soberano, Ele tem a liberdade de agir da forma que Ele quiser. Entendeu? Bem, número 2, os gentios são batizados em água. Então, o batismo em água, ele simboliza a nossa união com Cristo, é um símbolo, né? E marca o nosso ingresso na igreja. Com certeza, o batismo não salva, o batismo é para quem é salvo. Se você não é salvo e se batiza, você está tomando banho. Agora, se você é salvo e está se batizando, é o símbolo do Espírito Santo.
é um símbolo tremendo, o batismo nas águas na nossa vida, que simboliza a nossa morte, o nosso sepultamento e a nossa ressurreição com Jesus. É um símbolo da união com Cristo, certo? É uma prova externa do arrependimento e a fé em Jesus Cristo. E, inclusive, é uma das ordenanças, né, de Jesus para a sua igreja. Então, a gente pode perceber que todos na casa de Cornélio ansiavam por isso. A sede não era só de Cornélio. Tinha um povo ali preparado para receber o batismo com o Espírito Santo. Tinha um povo ali preparado para receber a salvação em Jesus. Entendeu? As pessoas têm sede de Deus, mas elas precisam ser orientadas por quem já conhece a palavra de Deus. Certo? Os anjos não podem pregar o Evangelho, mas eles podem indicar um Pedro, né? Foi o que o anjo fez. Então, o anjo disse para Pedro, né, para Cornélio, ó, vai lá porque Pedro vai te dizer palavra que vai salvar você. Entendeu? Porque Cornélio não era salvo, ele era religioso até ali. Religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Não é a religião que é o caminho, a verdade e a vida, não. Que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Certo? Então, vamos lá. Dizendo, aqui, ó, isso aqui é importante, ó. Infelizmente, vivem muitas pessoas, muitos, não é poucos não, vivem adiando a decisão de aceitar Jesus, dizendo que ainda não estão prontos. Entendeu? Outros adiam pensando que não vão mais poder aproveitar a vida. Ah, se eu aceitar Jesus, eu não vou poder aproveitar a vida. Ah, meu Deus. Entendeu? Isso é tudo mentira do diabo. Aproveitar a vida, sabe como é que é? É morrer para o mundo e viver para Cristo. Isso é que é aproveitar a vida. Entendeu? Desfrutando de tudo que Deus tem para nós. Ok? Isso aí que é aproveitar a vida, não é se estragando no mundo, não é morrer sem salvação. Última parte, aceitação do gentio. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, eles ouviram que os gentios também, né, tinham recebido a palavra e questionaram Pedro. Pô, soubemos aí que tu entrou em casa de incircunciso, mas aí Pedro explica, né, o todo ocorrido, mostrando que Deus estava agindo a favor do gentio. Pedro mostra que aquilo não foi ideia dele, aquilo foi ideia de Deus, entendeu? Ao ouvir o relato de Pedro, todos glorificaram a Deus e aceitaram o fato de que Deus também estava salvando os gentios, entendeu? Então, queridos, era como se os apóstolos estivessem lembrando seus irmãos na fé que eles haviam recebido o Espírito Santo não em virtude de sua tradição, mas unicamente por sua fé em Jesus. Ok? Então, Pedro mostra ali, não foi porque eles eram judeus que eles receberam o poder do Espírito Santo. Não era por causa da tradição judaica que eles tinham recebido o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo pela fé. E da mesma forma, Cornélio, com seus parentes, com seus amigos, receberam também o Espírito Santo pela fé, segundo está lá em Gálatas capítulo 3. Então, querido, Deus não faz acepção de pessoa. Entendeu? Se você pensa que Deus quer salvar um e não quer salvar outro, é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Se você tem a oportunidade de pregar, prega. Prega onde você estiver, porque Deus não faz acepção de pessoa. Entendeu? Então, conclusão, a conversão de Cornélio se tornou exemplo para os primeiros cristãos de que Deus não faz acepção de pessoa. Tal narrativa mostra o poder miraculoso de Deus para salvar, justificar e derramar do seu poder. A história de Cornélio, centurião italiano, entendeu? Um oficial romano, marca o início da admissão do gentio na Igreja de Cristo. Ali começou a verdadeira Igreja de Cristo, aonde todos têm o direito à salvação, desde que se arrependa dos seus pecados, se converta e segue o caminho da santidade. Jesus é esse caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
a não ser por mim. E esse caminho é estreito e apertado, mas é o caminho que leva à salvação. Que Deus te abençoe. Pregue a palavra no nome de Jesus. E até a próxima lição. E se desejar, se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, fica conosco aí. Deus te abençoe. Estou feliz de você estar conosco aí até o final. Deus te abençoe.